Irmãos queridos, graça e paz, na noite deste dia do Senhor, a nossa reflexão ainda é acerca do assunto que não quer calar-se, é sobre o céu. E eu convido você com temor e tremor a olharmos para o primeiro versículo do primeiro capítulo da Escritura, Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz assim: as Escrituras começam falando acerca dos céus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E Deus abençoe a sua bendita palavra. O céu, meus irmãos queridos, é a manifestação e a extensão da glória de Deus. Salmo 19, versículos de 1 a 5, o rei Davi vislumbrou esta verdade e atestou a nós. Satanás, o arqui-inimigo de Deus, não conseguiu frustrar isso com o seu Adão e a dona Eva. João viu novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21, verso 1, está lá esta verdade. A Bíblia começa falando do céu e termina falando acerca do céu. O Senhor Jesus Cristo veio e venceu aquele que era opositor de Deus, Satanás. João capítulo 14 do seu evangelho, Jesus no cenáculo aconchegou os seus discípulos, os trouxe para uma realidade virtuosa, vislumbrando glórias inefáveis. Jesus aplicou uma porção à mente daqueles discípulos que estavam ali abestalhados, quase que perdidos. Não se turbe o vosso coração, vou preparar-vos lugar, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, credes em Deus, credes também em mim. O próprio Criador, o Deus de toda a glória, disse que sua glória encherá toda a terra. O profeta Isaías afirmou esta verdade no livro da sua profecia, no capítulo de número 6 e o verso de número 3. Você já se perguntou, meu irmão, minha irmã, por que Deus criou o céu? Por que Deus fez este monumento, esta coisa gloriosa? Você já se perguntou por que o Senhor criou novo céu e nova terra? Ele não precisava e não necessitava disso de hipótese alguma. Atos capítulo 17, verso de número 25, Colossenses capítulo 1, verso de número 17, ele é antes de todas as coisas, ele existe, eu e você, inclusive o céu, subexistimos. Ele não precisava disto, não foi por capricho, não foi por estar enfastiado ou necessitado de algo para preencher o tempo. A resposta mais satisfatória de por que Deus criou o céu eu encontro em Jonathan Edwards. Este grande avivalista afirmou que Deus criou o céu para emanar a sua gloriosa bondade ad extra, ou fora dele próprio, à disposição de comunicar-se e propagar a sua plenitude. A glória de Deus, querida igreja, foi o que moveu Deus a criar o céu e a terra. Ao criar o céu e a terra, Deus quis, aprove a Deus derramar a sua glória. Gênesis capítulo 1, verso de número 31, Deus se deleita na sua criação. O céu na Escritura é algo super elevado, um lugar altíssimo, as regiões mais sublimes e mais altas. O termo céu na Escritura é empregado com referência a coisas separadas e, contudo, interconexas, como a nossa atmosfera, Isaías capítulo 55, versículo de número 10, o espaço e o firmamento, as galáxias, o próprio universo,
Gênesis capítulo 15, versículo de número 5, a Via Láctea ou a Via do Leite, a nossa galáxia, Salmo 8, versículos 3 e 4, Isaías 40, versículo de número 12, muitos agora mesmo nutrem uma mentalidade acerca do céu somente através da previsão do tempo, sendo que as Escrituras falam do céu como algo glorioso, segundo o livro das Crônicas, capítulo 2, verso 6, ou a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 2, a Escritura fala do céu como sendo a morada do Altíssimo, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 27, Isaías 63, versículo 15, Salmo 23, verso 6, Mateus capítulo 6, versículo de número 9, Pai nosso que estás nos céus. Talvez a mente de muitos seja filosófica por demais e objeta a verdade acerca do céu. Para isso que Cristo veio, para tornar o assunto céu bem próximo de nós. O céu, Igreja Presbiteriana do Brasil em Taubaté, é a arena da glória de Deus, que descerá um dia, Salmo 73, versículos 24, Hebreus capítulo 2, versículo de número 10, depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Ao olharmos ao nosso derredor, agora mesmo, preste bem atenção, temos uma espécie de glória de Deus diminuída, ofuscada. O diabo tentou nossos primeiros pais e estes desobedeceram a Deus e caíram da sua alta posição, foram depostos. Em Adão, irmãos, irmãs, fomos separados de Deus, o paraíso foi retirado de nós. Gênesis capítulo de número 3, verso de número 24, capítulo 59 de Isaías, Romanos 3, 23, a morte adentrou ao mundo, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, afirmando a verdade que Paulo reproduz em Gálatas 6, versículo 7, de Deus ninguém zomba, aquilo que o homem semear, ele há de colher. Deus então amaldiçoou a terra e as criaturas da terra, Gênesis capítulo 3, verso 18, Romanos capítulo 8, versos 20 e 21, ao olharmos nesta hora, neste momento da nossa história, ao derredor, nós poderíamos expressar como 1 Samuel capítulo 4, versículos 21 e 22, Icabode, foi-se a glória de Deus. Ou ao olharmos ao derredor, poderíamos expressar como Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 11, que tragédia! Igreja, observe o mundo, os que ocupam alta posição, os poderosos, os formadores de opinião, a elite, a própria religião, que tipo de gente eles são? Nós poderíamos agora mesmo olhar para Isaías capítulo 5 e vermos ali os ais de Deus, ou então lermos acerca daqueles ais do próprio Filho de Deus em Mateus capítulo 23. Observe, meu irmão, o planeta Terra, respire o ar, veja e contemple os rios. Agora mesmo foi notícia, os gafanhotos quase que nos amedrontando, os gafanhotos na Argentina, os ventos que agora há pouco sopraram no sul do Brasil, chegando bem próximo de nós aqui em São Paulo, o vírus que está aí à solta. O que parece, igreja, que Satanás venceu, esfacelando o que Deus criou, tornando a sua glória em nada. Mas na noite deste dia, há boa notícia para nós. A glória de Deus, criada, está sendo restaurada em Cristo. Em Cristo, meus irmãos, é céu fruir.
Jesus disse ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Paulo fala deste paraíso de Deus guardado no céu. 2 Coríntios 12, versículo de número 4. Lá a glória eterna, radiante, não há mácula, nem interrupção de brilho. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, e de lá virá o contra-ataque final, o grande desfile da glória de Deus, a apoteose de Deus virá dos altos céus. Salmo de número 110, Salmo de número 115, o capítulo 24 de Mateus. Pensar no céu, igreja, e na glória de Deus deve nos emocionar, deveria arrancar água dos nossos olhos. Pensar no céu deveria encher o nosso coração de deleite. Não enche você de deleite pensar agora mesmo que há um lugar onde não há vírus, há um lugar onde não há mais morte, não há mais condenação, um lugar preparado por Cristo para nós, onde Ele está em glória. Oh, aleluia! Sim, é céu fruir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Soldados, meus irmãos, descrevem em guerras passadas que no meio dos horrores eles eram confortados e encorajados pelas simples e doces lembranças do lar, lugar de paz, lugar de felicidade, de carinho, onde os seus amados estavam seguros. Saber que o lar existia e estava lá, seguro, inviolado, os fortalecia para a batalha. O grande pensador puritano Matthew Henry disse que a graça de Jesus é a glória iniciada agora mesmo em Cristo. Igreja, podemos ver o céu no meio do horror. Leia o capítulo 12 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou João, verso de número 28, capítulo 21, verso de número 19, leia Atos, capítulo 7, versículo 59, com Cristo podemos ver o céu no leito de um hospital, no semblante de alguém morrendo com Jesus. De fato, igreja, esse é o nosso grande privilégio, viver o céu aqui na terra, agora mesmo, de modo que as pessoas possam ver Cristo em nós, como diz Mateus capítulo 5, versos 16, ou a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, Colossenses 3, 17, Filipenses 1, 21. Podemos agora mesmo, igreja, mostrar o céu no trabalho, no lar, exalando o bom perfume de Jesus e os seus frutos. Na bondade, podemos mostrar o céu na paciência, na honestidade, na ternura, virtudes que se encontram em Cristo. E eu e você fomos transportados do império de trevas, fomos, meus irmãos queridos, agora agraciados para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o seu céu. Bem pouco importa eu habitar em alto monte, à beira-mar, em casa ou gruta boa ou ruim, é céu ali, com Cristo em mim, onde se vê a graça de Cristo, se vê a glória de Cristo. Eu termino na noite deste dia lembrando das palavras registradas por Moisés no livro do Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. O nosso patriarca Jacó, em Gênesis capítulo 28, versos 16 e 17, teve um sonho, vislumbrou os céus e disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e temeu. Em Gênesis capítulo 32, versículo 30, mais tarde, ele tornou a afirmar: Jacó, vi Deus e estou salvo,
e batizou aquele lugar de Peniel. Com Cristo IPT é céu fluir, com Cristo é céu na terra. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Uma abençoada semana, igreja amada do Senhor Jesus Cristo. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui na terra ou mar. Por onde for com o Senhor, é céu ali. Muito longe eu vi outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui na terra ou mar. Por onde for com o Senhor, é céu ali. Bem pouco importa eu habitar em alto monte, à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, é céu ali, com Cristo em mim. Oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui na terra ou mar. Por onde for com o Senhor, é céu ali.